Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui um exercício de resistência dos materiais sobre deflexão de eixos e vigas. Essa é a matéria. É o quinto exercício desse assunto, tá? Sou o professor Leonardo. Eu realizo provas ao vivo de matérias de exatas, o valor é R$ 150, tá? Também faço listas de exercícios, entrego trabalhos que vocês precisarem. Eu faço o orçamento na hora, é só mandar para mim. E também dou aulas online. O valor é R$ 100 a hora da aula, tá? E trabalhando principalmente na parte de provas, a gente trabalha com antecedência, tá? Então, se você tiver alguma prova agendada, quiser ajuda na hora da prova, marque com antecedência o dia e o horário, tá? Para que outra pessoa não pegue o seu horário, ok? Outro aluno. Aqui, telefone para mandar mensagem, tá? Pelo WhatsApp ou Telegram. E vamos lá, vamos dar início ao exercício. Determine as equações da linha elástica utilizando as coordenadas x1 e x2. E é constante. Então ele quer determinar as equações, porque no plural, porque são duas, né? Que tem uma descontinuidade de força aqui, então vai ter uma equação para esse pedaço daqui esquerdo, com coordenada x1 da esquerda para a direita, e uma outra equação de linha elástica para o segundo trecho, de coordenada x2 da direita para a esquerda, tá? E é constante. Ou seja, a rigidez da seção é constante. Isso aqui geralmente é um perfil I, né? Pode imaginar que é um perfil de material constante e formato constante. Aquele clássico perfil I. Esse formato aqui de aço. Okay? Então vamos dar início ao exercício. Primeira coisa, vamos descobrir as reações de apoio, tá? Aqui na extremidade esquerda está livre, não tem nenhum apoio. Na extremidade direita tem um engaste. Então, no engaste aqui vai existir uma força vertical acima. Vamos chamar de R. Reação força. E vai ter uma reação de momento aqui. Vamos chamar de M. E com equações de equilíbrio, temos duas equações de equilíbrio, a gente pode determinar essas reações. Então vamos lá, primeira equação. Somatória de forças na vertical é igual a zero. Então vamos lá, eu tenho aqui a força R para cima. Tem a força P para baixo, então menos P. Essa é a somatória, essa somatória é igual a zero. Portanto, R igual a P. Agora a somatória de momentos em relação a algum ponto tem que ser igual a zero. Que ponto que a gente vai usar? Nós vamos usar exatamente o engaste aqui, ó, esse ponto aqui. Por que esse ponto? Porque nesse ponto atua a força R. Portanto, essa força R não pode fazer a viga girar em torno desse ponto. Uma força a menos para calcular, tá? Vamos chamar de ponto O. De momentos igual a zero. Portanto, eu tenho aqui, atuando nesse ponto, esse momento M, que faz a barra descer nesse sentido. Vamos chamar de M. Eu tenho a força P. Vou apagar isso aqui. Eu tenho a força P que também faz a barra girar nesse sentido para baixo. Mesmo sentido de M. Portanto, eu vou ter mais também. Dois positivos. É o produto da força P vezes a distância até o engaste. P vezes essa distância aqui, daqui até aqui. Como o comprimento inteiro é L, logo esse comprimento tem que ser L menos A. Ok? Portanto, é P vezes L menos A. Igual a zero. Isolando o M, fica M igual a. Aí passando para o outro lado, fica menos P. Multiplica L menos A. Deixa dessa forma mesmo. Porque aí agora eu sei que L é um número maior que A. Logo isso aqui é positivo, então esse momento é negativo. É um momento negativo, tá?
Legal, vamos redesenhar aqui a minha viga, então. Com o carregamento aplicado e o carregamento de reativo. Aqui eu tenho uma força P, que é o carregamento ativo atuando, e as forças reativas que surgem para equilibrar. R aqui, em um momento ali, no sentido negativo, portanto é para cá. E eu vou colocar com o sinal negativo de novo, menos P, que multiplica L menos A. Eu não precisaria colocar esse menos, porque o sentido da seta aqui já é um sentido negativo, né, de giro, mas vou deixar ali. Então temos essas medidas, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as expressões dos momentos, né? Eu tenho aqui as coordenadas x1, lembra? Daqui para cá eu tenho a coordenada x1. Eu vou pegar um corte aqui, ó. Eu vou analisar esse pedaço da estrutura. Nesse pedaço da estrutura, eu vou colocar o carregamento de momento fletor. Momento fletor com padrão, ó, padrão, né? Analisando da esquerda para a direita. O esforço cortante é para baixo. E o momento fletor é nesse sentido. Esse é o padrão que a gente sempre vai fazer, tá? Analisando da esquerda para a direita. Aí, isso vai ser para a coordenada x1, né? Aí eu tenho aqui a coordenada x2, que vai daqui da direita para a esquerda. X2. Aí eu vou fazer um corte aqui na estrutura. E vou desenhar o carregamento que eu estou enxergando pelo pedaço direito ali. Então eu enxergo isso aqui. Eu estou enxergando a força R aqui. Estou enxergando esse momento aqui. Menos P. L menos A. Esse é o carregamento atuando. É o carregamento reativo, né? E aqui um carregamento interno, né? Ó. Assim como surge um carregamento interno aqui, vai surgir o mesmo carregamento interno aqui. E pela terceira lei de Newton, de ação e reação, tem que ser contrário. Então aqui eu tenho o carregamento cortante, é contrário no sentido, e aqui o carregamento fletor, que também é contrário no sentido. E aí, de novo, usar equações de equilíbrio para analisar as duas estruturas. Ó. Então, o importante para a gente aqui, ó, na determinação da linha elástica, é só o M, tá? É só o esforço M. Então, no primeiro trecho aqui, ó, eu vou ter a somatória de momentos igual a zero em relação a algum ponto. Que ponto que eu vou usar? É sempre onde está sendo efetuado no corte, ó, que é aqui. E eu estou enxergando esse momento aqui, ó, fazendo essa estrutura girar para cá. Né? Esse momento vai fazer a estrutura girar para cá, no sentido positivo. Portanto, ele é M, né? A gente vai chamar momento 1, que é a função de x1, né? Momento 1 de x1. Essa força V, ela está atuando exatamente no corte, então ela não pode girar a estrutura, né? Ela pode só transladar. Girar ela não pode em relação a esse ponto. Portanto, é só isso aqui que tem. Portanto, o momento fletor no lado esquerdo é zero. Aí eu tenho que fazer do lado direito agora, mesma coisa. Aqui é somatório de momentos no lado 1, né? Agora somatório de momentos ali na região 2. Vou analisar essa figura agora aqui, ó. De novo, eu vou fazer a soma de momentos em relação ao corte aqui, ó. Ok? Aí estou enxergando esse momento aqui, que é o momento que eu quero, fazendo a estrutura em relação a esse ponto, girar para cá. Então eu vou chamar esse lado de giro de positivo, tá? Não, desculpa, para não confundir,
vou deixar negativo mesmo, vou deixar negativo. Portanto, eu vou chamar de menos m. E eu vou já colocar o índice 2 aqui, ó, que ele está na região 2. E ele é a função de x2, a coordenada x2. Então esse momento vai fazer girar naquele sentido. Esse momento aqui, ó, está girando no mesmo sentido, ó, também negativo. Ó. Então ele vai atuar contribuindo com o anterior. Ó. Os dois negativos, então. Legal? Aí aparece essa força aqui, ó, que em relação a esse ponto vai fazer girar no sentido oposto agora. Essa força vai fazer a barra girar para cá. Portanto, ela é o contrário, ela é positiva, mas o valor dela que é R, mas a gente sabe que R é igual a P. Portanto, mais R, portanto, mais P. Que multiplica pela distância que ela está atuando daqui até aqui, que é o x2. Tudo isso igual a zero. Isolando o M2, eu vou ter aqui M2, vou passar esse M2 para o outro lado, né? M2, momento fletor na região 2, que é a função da coordenada x2, é igual a, eu vou escrever esse aqui primeiro, que é positivo, P, que multiplica x2, menos esse termo aqui, que é uma constante, menos P, L menos A. E aí eu tenho uns dois momentos fletores aqui, ó. Esse de uma região e esse da outra região, que a gente vai usar para determinar agora a equação da linha elástica. Vamos lá, a equação da linha elástica é essa aqui, ó. Para uma seção constante, né? Uma seção com módulo de rigidez constante. O módulo de rigidez EI multiplica pela derivada segunda de y, que é a curvatura, né? Uma aproximação da curvatura. Derivada segunda é igual a m. Tá? Essa é a equação da linha elástica que a gente vai usar. Eu vou dizer então que EI vezes y linha do trecho 1 é igual ao momento do trecho 1, que a gente sabe que é 0. Portanto, o trecho 1 não tem curvatura. Porque o y duas linhas é uma curvatura. É como se é a mesma coisa que dizer, ó, que essa barra aqui, quando ela se deformar, ela vai acontecer isso aqui, ó, ela vai se deformar, se curvar, vai apresentar uma curvatura aqui até aqui, certo? Vai ter uma curvatura até onde a força atua, que é aqui. A partir daqui, como não tem força nenhuma, momento nenhum, não tem curvatura. Então, a partir daqui, ela é reta de novo. Ok? É isso que quer dizer que a curvatura ser igual a zero. A curvatura é igual a zero. Vamos fazer a integração dessa equação, né? Eu vou ter EI y1', que é a primeira integração. A integral de zero é igual a uma constante, que eu vou chamar de A. Vou fazer mais uma integração. Isso quer dizer o quê? Esse y'. Y', isso aqui era uma medida da curvatura, com duas linhas. Com uma linha, é uma medida do ângulo. Isso quer dizer que o ângulo é uma constante. Isso realmente é verdade. Se a gente olhar aqui, ó, esse ângulo aqui é uma constante. Ó, aqui tem um ângulo, aqui é o mesmo ângulo. Ó. O ângulo é uma constante. E aí, fazendo mais uma integração, y' agora fica simplesmente y1. E a integral de A é ax1, né? Estamos na região 1. Mais uma outra constante de integração. O que isso significa? Significa que a função y, ou seja, para onde a barra sobe e desce, é uma função linear.
E realmente é uma função linear, ó. Porque isso aqui é uma linha, ó. Tá vendo? Vou pegar o centro geométrico aqui, o centro de geometria, né? Isso aqui é uma linha realmente, ó. Tanto a função aqui, ó. Essa função, vamos chamar aqui o eixo y, né? y1, como uma função de x1. É uma linha reta, uma função linear. É isso que a gente obteve aqui a princípio, na região 1. Agora eu tenho que fazer para a região 2. O mesmo princípio, agora com esse momento aqui, ó. Portanto, o produto I vezes a curvatura da região 2 é igual ao momento da região 2, que é esse aqui, px2 menos p L menos A. Significa que a curvatura é uma função linear de x2. Ó. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e aqui é a variável x2. Então a curvatura é linear. Isso significa o quê? Que aqui, onde x2 é zero, ele tem uma curvatura, certo? Constante, e a curvatura vai aumentando. À medida que x2 aumenta, ela vai se curvando mais. Ela vai se dobrando mais. Ok? De forma linear, né? Quando você dobra a distância para cá, a curvatura dobra também. É isso que significa ser linear. Aí fazendo uma integração, aqui tem a letra I, né? Fazendo mais uma integração, y2 linha, que agora é o ângulo. Aí fazendo essa integração, vou ter P, integral de x2 é x2 ao quadrado sobre 2. Menos essa constante. A integral de uma constante é a constante vezes x2. Mais uma outra constante de integração que eu vou chamar de c. E y' é o ângulo. E o ângulo varia de forma quadrática. Ou seja, conforme você avança em x2, o ângulo aumenta mais rápido do que anteriormente. De fato, antes o ângulo era constante, né? Agora o ângulo não é constante mais. O ângulo eu tenho aqui, pegar a linha de centro aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ângulo. Se eu avançar, o ângulo aumentou, porque o ângulo aumenta quadraticamente. E aqui o ângulo aumentou também. Esse ângulo está aumentando. Ok? Forma quadrática, fazendo mais uma integração. y2 igual a p. A integral de x2 ao quadrado é x2 ao cubo sobre 3. Portanto, x2 ao cubo sobre 3. Só que tem um 2. 3 vezes 2, 6. Menos p L menos A, que é uma constante, que é A minúsculo, né? Eu coloquei um A maiúsculo aqui, mas tá errado, é um A minúsculo. Não pode confundir com um outro A que eu já usei. Né? Eu já usei o A aqui para representar uma constante. Não pode repetir. A integral de x2 é x2 ao quadrado sobre 2. Mais a integral de c é c vezes de x. E mais uma outra constante de integração. E eu tenho aqui as duas equações de linha elástica. Essa e essa. Agora a gente tem que determinar as variáveis A, B, C, D. Eu preciso então de 4 condições de contorno para fazer isso. Quais são as condições de contorno? Primeira condição. Aqui no engaste, aqui, né, ó. Nós temos isso aqui. Tá.
nós temos isso aqui, né? Aqui nós temos o engaste. Aí repara, vou fazer um eixo X aqui geral, um eixo geométrico. Vamos pensar num eixo qualquer. E aqui uma linha de simetria. Aí repara aqui, o valor de y aqui, ó, é um certo valor, né? Aqui também. Mas aqui não desce, esse ponto do engaste ele não desce, tá? O que a gente conclui com isso? Que y na região 2. No ponto aqui de x2, lembra que x2 é daqui para cá, né? Isso aqui é x2, portanto de x2 igual a 0. Esse ponto não desce, portanto isso aqui é igual a 0. E se eu multiplicar os dois lados pelo módulo de rigidez, vai ficar aqui vezes o módulo de rigidez. E aqui vezes 0 não altera, continua 0, tá? Legal? Outra conclusão sobre o ângulo, ó. No engaste não tem ângulo, né? A barra ela vai descendo, ela vai se curvando, mas exatamente no engaste ela não tá inclinada. É a condição do engaste, ó. Então na região 2, o ângulo no engaste, ou seja, onde x2 é igual a 0, também é igual a 0. E se multiplicar por EI nos dois lados, continua igual, né? Essa igualdade. Ok? Essa aqui é uma segunda condição de contorno. Vamos para agora as condições de contorno, que foi analisando para o x2, né? Aqui onde eu coloco a minha carga P atuando, né? Existe aqui um ponto onde a carga P estava atuando, né? E vamos lá. Nesse ponto aqui, quando chegar aqui, ó, vai existir um certo ângulo, né? Mas por continuidade, ó, como essa linha aqui vermelha ela é contínua, ó, portanto o ângulo tem que ser igual, visto dos dois lados, ó. Então se eu imaginar um ângulo aqui, imaginar uma linha horizontal, pensar nesse ângulo aqui do lado do x2, tem que ser o mesmo ângulo aqui do lado de x1, só que um está para cima e outro está para baixo, ó. Uma é positivo, outra é negativo. Portanto, o ângulo é igual exatamente onde eles se encontram. Ó. Eu vou dizer que y2, o ângulo, né, esse ângulo aqui, nesse ponto, que ponto é esse? Ó? É o ponto de tamanho L menos A. Daqui para cá, é o ponto de x2 aqui, vale L menos A. Portanto, y2 L menos A igual a o mesmo ângulo, portanto menos, visto do lado esquerdo, o ângulo 1. O sinal trocado, né? Em que posição? Na posição, no mesmo lugar aqui, onde x1 vale A. Ou seja, quando x1 daqui para cá, ele vale A. O ângulo é igual. E se eu multiplicar pela rigidez, que é constante, continua válida essa igualdade. Ok? O mesmo raciocínio vale para o ponto de descida, a coordenada x1, y1 e y2. Ó. Porque nesse ponto onde a carga está atuando, a viga desce. E ela desce na mesma medida vista dos dois lados. Ó. Portanto, a medida y2, a descida da barra, naquele ponto ali, que é o ponto L menos A, visto do lado direito, né? Ela desce na mesma quantidade, ó. Então é igual, ela desce igual y1, visto no ponto A. E aí se eu multiplicar por EI, essa igualdade continua válida, porque eu estou multiplicando dos dois lados. Ok? Isso aqui eu vou apagar isso aqui.
multiplicação. Ok, então tem as 4 condições de contorno para usar. Ó. Vamos usar a primeira aqui. Ó. Então, EI, Y2 igual a 0. Ó. Eu vou pegar essa equação aqui e colocar 0 aqui, e colocar 0 aqui, e colocar 0 aqui. Ó. Colocando um 0 aqui, isso aqui vale 0. Ó. Um 0, isso aqui vale 0. Vou colocar um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. É 0 igual a 0 menos 0 mais 0 mais D. Vou ficar 0 igual a 0 menos 0 mais 0 mais D. Primeira constante de integração, resolvendo essa equação dá 0. Vamos para a segunda condição de contorno agora. A inclinação também ser 0. Agora essa equação de cima aqui. Ó. Então isso aqui vale 0. Esse x2 vale 0. E esse x2 vale 0. Então vai ficar um 0 aqui. 0 igual a 0 menos 0 mais c. 0 igual a 0 menos 0 mais c. Vamos ver, né? Concluo que c é igual a 0. Vamos para a terceira condição de contorno, que é dos ângulos. Opa. Aqui tem um menos, né? Entendi que era aquele tracinho ali. Não posso esquecer que esse ângulo aqui ele é de sinal trocado quando visto do lado esquerdo ou do lado direito, porque as coordenadas x1 e x2 elas vão em sentido contrário. Isso gera esses ângulos de sinais opostos aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter essa aqui é a inclinação, ó, no ponto L menos A. Portanto, eu vou pegar essa expressão aqui e colocar L menos A aqui e L menos A aqui. Ó. Vou ter P L menos A ao quadrado sobre 2. Vamos lá. P multiplica L menos A ao quadrado sobre 2 menos P L menos A, e esse x2 também vale L menos A, portanto fica L menos A ao quadrado menos P L menos A ao quadrado, aí mais C, só que o C vale 0, mais 0 é igual a menos, agora eu tenho que pegar o ângulo da expressão de x1 no ponto A, ó. O ângulo de x1, que é esse aqui, ó. É uma constante, né? É simplesmente uma constante, ó. Não tem, é só copiar essa constante A. Vamos resolver essa conta. Aqui é como se vale fosse um número meio menos 1, que é menos meio, né? Portanto, menos metade disso aqui e somada com 0 continua sendo isso aqui. Tudo isso igual a menos A. Portanto, A é igual a P L menos A quadrado sobre 2. E agora a última constante de integração, que é que as deflexões são iguais também no ponto L menos A e A. Deflexão agora é isso aqui, ó. Tem que pegar o L menos A e colocar aqui e colocar aqui, ó. Eu vou ter P L menos A ao cubo sobre 6. P L menos A ao cubo sobre 6. Menos P L menos A, e aqui L menos A ao quadrado. L menos A com L menos A ao quadrado fica L menos A ao cubo. Então P L menos A ao cubo sobre 2. Menos P
L menos A ao cubo sobre 2. Mais C vezes L menos A. O C é zero, né? E o D também é zero. Tudo mais zero, mais zero. Eu não vou nem colocar, porque tudo mais zero, né? Então eu acabei de escrever isso aqui. Agora igual, agora o outro lado. Ó, deflexão do lado 1, quando x do 1 vale A. Que é isso aqui, ó. Fica A vezes, aí o x1 vale A minúsculo, né? Fica A vezes A minúsculo mais B. A. Mas o A a gente já sabe quanto vale, né? O A já tá aqui, ó. É esse aqui, ó. B. Aí fica L menos A ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar A minúsculo mais B. E aí resolver essa conta, ó. Aqui eu tenho como se fosse um sexto menos 1 sobre 2, né? Aqui, se eu multiplicar aqui por 3, ó, em cima e embaixo, fica um sexto menos 3 sextos, que é menos 2 sextos, que equivale a menos 1 terço. Portanto, isso aqui tudo é menos 1 terço. Portanto, menos 1 terço disso, menos P, L menos A ao cubo sobre 3. Passar esse termo para o outro lado, ó. Menos P, L menos A ao quadrado vezes A minúsculo sobre 2. Isso tudo igual a B. Legal. Posso, né, tentar dar uma simplificada aqui? Até posso, né? E posso fatorar o P e o L menos A ao quadrado. E o menos. Vai sobrar uma L menos A sobre 3 menos A minúsculo. Né? Não sei se vale a pena fazer isso. Pode deixar desse jeito mesmo. O que a gente vai fazer agora é escrever as equações da linha elástica. Ó. Portanto, a equação de x1, ó, vou deixar o módulo de rigidez aqui mesmo, desse lado, né, para evitar de ficar escrevendo ele várias vezes. Portanto, a deflexão do lado esquerdo é igual a... Vamos pegar a sua equação aqui, ó. AX1 mais B. Eu vou pegar o valor de A, que é isso aqui. PL menos A ao quadrado sobre 2. Isso aqui é o AX1. Mais B, que é isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui. O menos B. L menos A ao cubo sobre 3 e menos P L menos A ao quadrado multiplica A minúsculo sobre 2. Eu posso passar o EI dividindo, né? Então ficaria o EI aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Também estaria certo, escrever assim. Então essa é a equação da linha elástica do lado esquerdo, né, na coordenada x1. Agora vamos para a coordenada x2. Eu vou ter EI que multiplica y2 é igual buscando a equação lá, é isso aqui, px2 ao cubo sobre 6 menos p L menos a x2 ao quadrado sobre 2. Então aqui eu tenho p
x2 ao cubo sobre 6 menos p L menos A x2 ao quadrado sobre 2. Agora vem as constantes, que eram mais cx2 mais d, só que elas valem zero. A gente já calculou aqui que elas valem zero. Portanto, a expressão é só aquela mesma. E essa aqui é a equação da linha elástica do lado direito. Uma parábola cúbica. Então aqui, se eu fizer um sistema de coordenadas, né, eu vou ter aqui, a minha viga vai ter uma deflexão cúbica aqui até aqui, deflexão cúbica. A partir daqui a deflexão é linear, ó. Eu tenho a variável x1. Eu já tinha explicado antes. Dali para frente, ela vai reta. E o eixo y, no caso, seria isso aqui, né? O eixo y2. E aqui a gente pode botar um eixo y1. Aqui o eixo x1. Aqui um eixo x2. E é isso aí. Espero que tenha entendido o exercício, né? Tenha aproveitado bem aí. Se estiver interessado em ter alguma ajuda aí, em alguma prova, algum trabalho, tá? Ou alguma aula para tirar dúvida, pode entrar em contato comigo, mandando mensagem, que eu vou reservar o horário certinho para você, tá bom? Muito obrigado aí e tô indo, até mais.